E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus da Renvus Consultoria e hoje a gente vai falar um pouquinho dos tipos de perfis de investidor e como ele pode afetar a sua vida no curto, médio e longo prazo. Então, se você ainda não sabe se você tem um perfil mais conservador, moderado ou arrojado, então me acompanhe, roda a vinheta. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou começar fazendo algumas perguntas essenciais e você vai me respondendo de maneira sincera. Pode deixar aí nos comentários se você quiser compartilhar com a gente. Mas você está com sua vida financeira em dia? Caso não, é muito importante que você quite suas dívidas antes de qualquer coisa. Antes de começar a investir, cara, quita suas dívidas. Os juros do banco vão ser mais altos do que você vai conseguir em qualquer tipo de investimento, tá bom? Então, primeiro, arrume suas dívidas, tem o Feirão do Serasa, a gente dá várias dicas legais aqui mesmo no canal de como controlar a nossa vida financeira pessoal, a gente tem uma planilha gratuita de controle financeiro que tá show de bola, temos um vídeo aqui no YouTube descrevendo certinho como usar e como baixar. Então se você tem interesse, primeiro vai dar uma olhada nesse vídeo. Segundo, o que faz mais sentido para você? Você prefere ter um investimento de baixo risco com menores retornos, mas um investimento que vai te dá uma crescente no lucro, ou seja, você vai sempre ter um ganho constante ao longo do tempo, mas um ganho baixo, mas você está ali assegurado. Se você não gosta de ver variações negativas na hora de olhar sua carteira de investimento, ou se você precisa de um determinado dinheiro no curto prazo e você não pode se dar ao luxo de em determinado momento ficar em negativo na conta, um investimento mais conservador talvez faça mais sentido para o seu momento de vida. O investimento de moderado risco com uma certa exposição é aquele tipo de investidor que tem um dinheiro que quer estar mais assegurado, tem já uma reserva de emergência feita, mas também quer começar a aplicar um pouquinho em ação, fundo imobiliário, tem alguns fundos multimercados, fundo de fundos, enfim, que investe tanto em renda fixa e renda variável. Já tem o perfil arrojado, que é aquele perfil que gosta de operar com alto risco, mas também com uma probabilidade de retorno e de perda maior. Como nada na natureza vem de graça, no mundo dos investimentos também é assim. Quanto maior o nosso risco, maior nossa chance de ganhar, mas também maior nossa chance de perder. Então, com a Bolsa de Valores, a gente tem duas possibilidades, que são os investimentos, que são os especuladores, aquelas pessoas que gostam de operar com as notícias do mercado, com os resultados financeiros da empresa no curto prazo, e também tem o investidor que é buy and hold, que está ali segurando a ação para ter 3, 4, 5, 10 anos, para realmente construir no patrimônio, recebendo os dividendos e ao longo da vida adquirir uma independência financeira com esse patrimônio. Outra coisa muito importante são algumas pegadinhas que a gente tem, alguns riscos perigosos à nossa saúde financeira. Aqui, como eu tinha explicado, dívidas que não são geradoras de caixa é a primeira coisa que a gente tem que resolver na nossa vida. Porque, por exemplo, imagine toda empresa ela tem dívidas, ela tem contas a pagar e contas a receber também. Porém, são dívidas que vão gerar retornos para aquela companhia. Agora, na sua vida pessoal, se você tem certos tipos de dívida, um celular que você está devendo, financiamento do carro que está atrasado, além de ser coisas que só te geram um passivo, só vai gerar para você um déficit na sua conta, como por exemplo um carro, ele deprecia, ele vai perdendo valor e você tem que gastar no combustível, manutenção e pagar o carro. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ver se isso está bem controlado no seu orçamento. Outro ponto muito importante quando a gente se trata sobre investimento é colocar todos os ovos na mesma cesta. Esse talvez seja um dos riscos mais perigosos que o investidor faz, acreditar que aquela ação ou aquele fundo vai valorizar exponencialmente, e aí ele coloca tudo na ação, e se sair uma notícia ruim, se der um problema com a empresa, se tiver uma fraude contábil, você vai perder tudo? O que acontece? Você deixa os ovos todos na mesma cesta, quando a cesta cai, você perde todos os seus ovos. E aqui fazendo uma analogia, isso na verdade é o seu dinheiro. Opções binárias e promessas de dinheiro fácil são outras coisas que vocês vão se deparar muito no YouTube e na internet, então tome cuidado. Operações binárias, elas não são recomendadas pela CVM e também não são validadas no Brasil, ou seja, é ilegal operar opções binárias. E também promessa de dinheiro fácil. Pessoal, isso não acontece.
Se existisse dinheiro fácil, primeiro que a pessoa não ia estar compartilhando com você, ela ia fazer o dinheiro dela e ia viver na boa. As pessoas estão querendo te vender cursos que vão te iludir. Segundo passo, investir sem conhecimento. Aqui eu te dou os parabéns porque você está no vídeo até agora e está querendo conhecer um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e sobre investimento. A gente também tem Instagram, LinkedIn, lá a gente posta vários outros artigos, outras artes diferenciadas, pode procurar lá @renvigos, do jeito que está aqui no YouTube, você vai se deparar com um conteúdo bem legal. Também tem um TikTok, que é um pouco mais descontraído, lá se você procurar Renvigos você vai encontrar também. E fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Pessoal, uma sugestão é montar uma carteira desse formato. Lembrando que não é uma recomendação, é uma sugestão para instigar em vocês o gosto por educação financeira e também mostrar o que a gente da Renvigos considera legal para vocês começarem. Um perfil mais conservador, que atende aqueles critérios que eu falei para vocês, é interessante ter uma parte em renda fixa, uns 75%, uma parte considerável, e uns 25% em renda variável. Porque sim, existem ativos de renda variável que ainda, mesmo assim, fornecem um risco reduzido para a nossa carteira. No perfil moderado, a gente pode ter um meio a meio, 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Já no perfil arrojado, a gente pode trabalhar com uma renda fixa ao redor de 30% e uma renda variável em 70%, se expondo mais, mas também tendo uma possibilidade de retorno maior, principalmente nesse momento da economia em que a Selic se encontra a 2,25%. Então, aqui eu vou fazer com vocês ativos de renda fixa. Ativos de renda fixa. E aqui do lado vou fazer para mostrar também ativos de renda variável. Ativos de renda variável. Aqui em ativos de renda fixa, a gente tem os CDBs, que são títulos de emissão bancárias. Temos as debentures, que são quando empresas vão pedir dinheiro para o mercado e garantir uma rentabilidade. Temos o Tesouro Direto. Aqui a gente tem o Tesouro Direto, que é baseado na inflação, o Tesouro Direto, que é baseado na taxa Selic, e o Tesouro Direto, que é chamado de pré-fixado. Temos também o LCA e LCI, que é letra de crédito agrícola e letra de crédito imobiliário. Nos ativos de renda variável, a gente tem os fundos imobiliários, que são os FIs, sendo constituídos por dois tipos de fundo, os fundos de tijolo e os fundos CRI. Os fundos de tijolos são aqueles que investem realmente em imóveis físicos. Então, uma empresa tem um prédio comercial que vai alugar para as outras empresas, então é um fundo de tijolo. Já o fundo CRI, ele é um ativo de renda variável, mas ele é quase considerado um ativo de renda fixa, porque é quando uma empresa pega dinheiro emprestado com um fundo e oferece um imóvel em garantia. Então vai te pagar aquele valor todo mês e tem uma liquidez diária muito boa. Temos também as ações. Aqui a gente pode escolher ações boas pagadoras de dividendos, que tenham balanço sólido, boa margem líquida, escrevi errado, boa margem líquida e também um lucro operacional. Vamos investir em empresa que só dá prejuízo, a não ser em algumas raras exceções. E temos também outra classe de ativos muito interessantes, que são as criptomoedas. Olha, pessoal, aqui eu estou falando para vocês de uma maneira bem simplificada, mas para vocês começarem a entender e instigar qual o seu tipo de perfil de investidor e quais são os ativos que você pode investir. Se você quer saber mais, quer ter uma consultoria especializada para que você aprenda a investir por si só e não depender de mais ninguém, você pode mandar o seu e-mail nos comentários que a gente marca um bate-papo sem compromisso nenhum. Simplesmente por tirar suas dúvidas e apresentar o nosso trabalho. A gente já tem cases de sucesso muito bacanas e as pessoas que começaram a investir depois que fizeram o nosso treinamento se dizem muito mais satisfeitas em relação aos seus ganhos. Então, só deixar aí nos comentários que alguém da nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Se vocês também quiserem saber mais sobre esses tipos de ativo de renda fixa e os tipos de ativo de renda variável, até mesmo como analisar uma ação, temos outros vídeos aqui no canal
que são também bem bacanas em relação a isso, tá? Outra coisa muito importante, talvez a parte mais importante, a cereja do bolo. Ó, vou até escrever aqui, em caixa super alto, invista em você. O investimento mais importante que você pode fazer, que mais vai te acarretar benefícios no curto, médio e longo prazo é investir em você. Porque ninguém fica rico da noite do dia investindo em ação. É preciso sim muito trabalho e preciso muito tempo. Porém, isso é possível principalmente se você investir em você. Aí você vai conseguir empregos melhores, vai conseguir empreender ou vai conseguir estar numa boa empresa ganhando mais. Então, além desses tipos de investimentos, separe um dinheiro todo mês para investir em você, seja num livro, seja num curso presencial ou online. E nisso a gente está aqui para te ajudar com a nossa consultoria. Valeu!